A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui diante do nosso Deus mais uma vez para explanarmos a palavra, a lição bíblica deste domingo, dando continuidade ao que o pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, ele está explanando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então hoje nós estamos no capítulo 2, nessa lição número 8, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o texto áureo desta lição se encontra no capítulo 2, versículo 20 da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim, a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou pedra da esquina, ou pedra angular. E hoje nós vamos ver um pouquinho o que significa isto, ser pedra angular. O que significa esta edificação sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. A verdade prática desta lição diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus. Então, introduzindo essa lição, você já deve ter lido aí o texto, ou os textos base desta lição. E a introdução dela diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. E o apóstolo Paulo a compara a um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Glória a Deus. Bem, você viu aí que o apóstolo Paulo, ele compara a igreja de Cristo como uma construção bem edificada sobre algo que é chamado de pedra angular ou pedra da esquina. A gente pesquisando, a gente vê que a pedra, antigamente, existia um bloco rochoso grande que era colocado na esquina de uma construção, fazendo um ângulo de 90 graus, essa pedra grande era colocada ali. Para quê? Para sustentar todo o peso da construção. Aquela pedra era colocada ali estrategicamente para dar nivelamento, para dar equilíbrio à construção de algum edifício, de uma casa, de qualquer construção. E qualquer outra pedra, qualquer outro, digamos, tijolo, que naquele tempo os tijolos eram de pedra, qualquer um outro poderia ser substituído, exceto a pedra angular, a pedra de esquina, porque ela é a pedra básica, era a pedra a qual não se poderia mexer nela, porque ela era a sustentação de todo o edifício. Quando o templo ruiu e há tempos atrás foi descoberto as ruínas do templo, eles descobriram pedras basilares de 12 metros. Vejam vocês, um bloco rochoso de 12 metros, que era colocado na esquina
para segurarem as construções. Quanto maior a construção, quanto mais alta a edificação, mais forte, mais robusta tinha que ser a pedra de esquina, ou a pedra angular. Aleluia! E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, ela é a pedra angular, ela é a edificação principal, básica, na estrutura da igreja. Aleluia, glória a Deus. Assim, diz o comentarista, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Ou seja, que a nossa construção, a construção do nosso templo, esteja baseada em uma pedra que não balança, porque ela é a pedra de esquina da sua igreja. Muitas pessoas pensam que quando Jesus falou com Pedro, naquela ocasião, quando ele disse, na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, muitas pessoas pensam que Jesus estava falando que Pedro seria a pedra de esquina da igreja. Mas a palavra Pedro ou Petrus significa pequeno fragmento de pedra rolante. Mas existe uma palavra chamada Petra, que significa bloco rochoso que não desliza, bloco rochoso de edificação. E Jesus dizia, tu és Petrus, ou uma pedra pequena, rolante, e sobre esta Petra, que era ele próprio, a pedra rochosa de esquina principal, aquela que poderia servir de suporte para a edificação da sua igreja, ele dizia, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Glória a Deus. Então assim Jesus dava um ensinamento de que ele é a principal pedra, a pedra angular, a pedra de esquina. Aleluia, glória a Deus. Tópico 1, fala sobre o santuário judeu. O templo de Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Os estrangeiros, eles eram proibidos de entrar no templo. E existia uma inimizade entre judeus e gentios, porque os judeus se achavam o povo da promessa, o povo descendente de Abraão e dos patriarcas, Isaque e Jacó. E de fato eram. E quando os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre alguém que deveria vir para promover um reino eterno, o povo de Israel achava que viria um líder político militar da descendência de Davi, que faria com que a nação de Israel se transformasse na maior potência do mundo. Então, eles esperavam que viesse esse Messias. Quando Jesus veio, falando sobre reconciliação, mostrando o grande amor de Deus, falando que aquele que o recebesse, não importava se era gentílico ou do povo gentílico ou do povo judeu, aquele que o recebesse receberia o poder de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, querida. Então o povo não entendeu, porque eles eram exclusivistas. Eles não permitiam nem que os gentios entrassem no templo. Os gentios ficavam apenas de longe. Então, eles não aceitaram essa doutrina. Eles não aceitaram esta palavra de reconciliação. De modo
que os gentios também fossem inclusos na promessa. Eles não aceitaram isso. E esperam até hoje o seu Messias. Jesus veio pregando uma palavra de amor, revelando o grande amor de Deus, não só pelo povo judeu, mas por todos os povos da terra. Então essa mensagem foi hostilizada pelos judeus, que eram exclusivistas. Então aqui diz assim, o templo judaico, ele, na mensagem de Cristo, ele perde a sua relevância. Por quê? Porque quando Jesus fez a igreja, quando Jesus fundou a igreja, ele reconciliou os povos. E assim ele aboliu as leis cerimoniais, aquelas leis exclusivistas, desfazendo a inimizade entre eles e formando uma nova humanidade, ou seja, a sua igreja. Aleluia. E aqueles que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Não habita de outra forma, mas habita em espírito. Aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele, nos seus ensinos, ele já relembra que Salomão, quando ele construiu aquele templo, o primeiro templo de Jerusalém, aquele templo suntuoso, majestoso, aquele templo de muitos metais preciosos, um templo que era uma das maravilhas do mundo antigo, aleluia. Então o próprio Salomão, ele reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter o Deus vivente. E também Estevão, quando antes de ser apedrejado, ele pregava para aquelas multidões, aqueles povos que ali estavam, ele lembrou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E desse modo, nós, os crentes, judeus e gentios, eles se tornaram o templo onde habita o Deus vivo em espírito. Glória a Deus. E o Espírito Santo habita naqueles que professam a fé em Cristo Jesus e vivem uma vida baseada no fundamento dos apóstolos e na profecia dos profetas, ou testemunho dos profetas. Nós já falamos anteriormente que a pedra angular era aquela que sustentava toda a construção, o peso da construção, da edificação. E Jesus Cristo, como a pedra angular, ele é suficientemente capaz de sustentar toda a construção da sua igreja. Nunca Pedro poderia fazê-lo. Pedro era uma pessoa que de manhã ele tinha uma opinião, de tarde tinha outra. Você vê no mesmo capítulo Jesus dizendo para ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes as coisas de Deus, entendes apenas as coisas dos homens. Como Pedro poderia ser o alicerce, a pedra angular da igreja? Isto não tem fundamento, isso não tem base bíblica. Porém, a pedra principal, a pedra de esquina, ela requeria ser algo que não balançasse, que não sofresse variação. E o nosso Deus é o Deus que não tem sombra de variação, aleluia. Ele nunca balança, glória a Deus. Então, a pedra alicerçar, a pedra angular, era posta no prédio, no canto do prédio, na esquina, para sustentar
toda a edificação. E a igreja é sustentada por Cristo Jesus, a pedra angular. Glória a Deus. Lá no capítulo 22 do Salmo 118, os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso, quando ele falava sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a principal da esquina, a pedra angular. Ou seja, quem foi essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores? Jesus Cristo. E quando os edificadores a rejeitaram, abriu-se a oportunidade para que nós, os gentios, entrássemos no plano de salvação. Aleluia! E hoje nós somos salvos pela graça redentora do Senhor Jesus, pelo grande amor de Deus, que a palavra não conseguiu um adjetivo para expressar o tamanho deste amor, e diz que foi de tal maneira, que Deus foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. O que você e eu precisamos, querido irmão, é edificar a nossa casa sobre esta rocha, sobre esta pedra angular, a principal, a cabeça da esquina. Aleluia! Quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele faz uma alusão a duas construções. Uma construção que foi feita sobre a areia. E esta construção não tinha firmeza no seu alicerce, porque estava firmada sobre a areia, terreno arenoso. E essa casa ruiu quando vieram os ventos tempestuosos, quando bateram as chuvas fortes. Aquela casa ruiu, e diz a palavra que foi grande a sua ruína. Mas um outro, ele resolveu edificar a sua casa sobre rocha firme, inabalável, aleluia, sobre a Petra. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu foi que vieram as tempestades, sopraram os ventos, a chuva veio com força, veio as correntes das águas e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, ela resistiu. Por quê? Porque tinha alicerce firme, aleluia. Estava edificada sobre a rocha. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós fizermos a mesma coisa, nós teremos o mesmo resultado. A nossa casa espiritual jamais vai ruir. A palavra de Deus diz: ou não sabeis que sois o templo onde habita Deus. Aleluia. Eu e você precisamos saber que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus está em nós. Que palavra é essa, pastor? É o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós primamos por andar nesta palavra, nestas escrituras que trazem a nós esta revelação, aí nós começamos a construir a nossa casa sobre a Petra, sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Aleluia. Então, em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Aleluia. Glória a Deus. O conceito dos apóstolos. No grego existe um termo grego chamado apóstolos, que significa enviado ou mensageiro.
O apostolado é centrado na missão, ou na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam esse termo quando se referem àqueles 12 escolhidos, aos 12 apóstolos. Foram escolhidos por Jesus para serem mensageiros, para levarem a palavra de Deus como enviados. Por isso, apóstolo significa enviado ou mensageiro. E eles foram testemunhas oculares do ministério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! E assim, também o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Você sabe a história lá no caminho de Damasco, quando ele caiu e Jesus o chamou para o apostolado. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem os santos, instruírem a igreja. Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Jesus para a igreja primitiva, para levarem a mensagem de Cristo, o fundamento, que é a mensagem de Cristo Jesus. Por isso, a palavra diz que nós temos que estar baseados no fundamento dos apóstolos. Aleluia! Na doutrina dos apóstolos. O testemunho dos profetas. A palavra profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Você vê aqui, quando o apóstolo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre apóstolos e profetas, ou seja, os profetas que ele estava se referindo nessa passagem não eram os profetas do Antigo Testamento, e sim os profetas do Novo Testamento, que tinham uma nova visão, porque os apóstolos do Antigo Testamento tinham uma visão obscurecida. Como, pastor? Eles disseram, ou eles profetizaram que viria alguém da parte de Deus para revelar Deus. E este que viria para trazer a revelação do amor de Deus a todos. E ele era da linhagem de Davi. Então eles acharam que este que viria para transformar Israel na maior potência. Seria um rei. Olha, Davi foi o grande rei. Então virá um rei maior do que Davi. Então ele vai pegar esse país aqui e vai transformar numa potência extraordinária. E eles pensavam nesses aspectos. E quando Jesus veio, trazendo uma revelação de humildade, montado num burrinho, entrando na cidade, eles se apavoraram com aquilo. Mas como assim? Que tipo de rei é este? E eles não aceitaram a revelação. Mas a palavra de Deus diz que a todos que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Esta nova revelação de Cristo Jesus foi levada ao mundo através do testemunho dos profetas neotestamentários. Através da doutrina dos apóstolos foi ensinada a todo mundo e chegou até mim e a você. E hoje nós temos a revelação da palavra de Deus, que é exatamente o fundamento
dos apóstolos, que é exatamente o testemunho dos profetas. E é o alicerce, porque ela é o próprio Senhor Jesus. Você vê lá em Apocalipse capítulo 19, que Jesus é a própria palavra, é a revelação humanizada da palavra de Deus, trazida ao seu coração e ao meu coração, como o alicerce firme da doutrina da nossa fé. Aleluia. E eu e você, meu irmão, alcançamos esta graça de sermos salvos porque nós cremos nesta palavra, neste fundamento dos profetas, nesta doutrina dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que viram Jesus em seu ministério, e eles divulgaram isso e passaram à frente. E hoje nós temos essa revelação em nossas vidas, nos tornando templos do Espírito Santo. E a palavra mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas cada um de nós é o templo do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E nós temos que ter dentro de nós, aleluia, esta convicção de que nós somos a eclésia,